Salve Maria, irmãos, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui hoje em horário diferente, né? Mas não deixando de fazer o vídeo para vocês. E aí, como prometido, né? Todos os dias um vídeo novo no canal. Então, se você é novo por aqui, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, muito interessante. Olha só, comprei esse livro ontem. Chegou ontem aqui pela Shopee, comprei no Sebo. O nome do livro é Como Viver com 24 Horas por Dia. E literalmente em 24 horas eu consegui ler esse livro, né? É um livro curto. E eu queria trazer um pouquinho para vocês daquilo que alguns insights que eu tive com esse livro, né? Esse livro aqui, o autor chama Arnold, e ele tenta nos mostrar a ideia da forma que nós vemos o tempo, né? Muitas vezes a gente dá valor àquilo que é como o dinheiro. O dinheiro ele tem valor, mas muitas vezes para que nós consigamos o dinheiro nós precisamos do tempo e nós não vemos o tempo da mesma forma que nós vemos o dinheiro. E isso acaba dificultando um pouco a nossa vida, porque a gente não olha aquilo que a gente faz como uma perda de tempo ou um ganho de tempo, né? E aí ele começa a introduzir aqui o livro como se fosse a vida de uma pessoa que trabalha é, 8 horas, 7 horas por dia, gastando 30 minutos para poder chegar no serviço, na sua locomoção. E aí ele começa a retratar a vida dessa pessoa e mostrar para nós aquilo que essa pessoa poderia utilizar dentro do tempo que ela tem, né? Contando ali o tempo de trabalho, o tempo de sono. E ali ele consegue estipular mais ou menos 7 horas e meia por semana da vida daquela pessoa, sendo mais ou menos 15 minutos na ida, 15 minutos na volta do trabalho, e mais 1 hora e meia por dia, 3 vezes por dia na semana, ali nas noites, né? Então, ele fala que as pessoas erram no cuidado e na vida, né? Da forma que vê o tempo, quando elas veem a vida voltada somente para o trabalho, né? Bom, terminou o trabalho, durmo, descanso, no outro dia eu trabalho. E aí ele fala que dentro desse período, né, retirando ali 2 terços, que é 1 terço do sono, 1 terço do trabalho, esse um outro terço também existe opção de vida. E aí eu comecei a analisar, né, tudo eu tento botar muito um olhar cristão, católico dentro daquilo que eu leio, e comecei a ver que ele, só faltou ele escrever aqui as coisas da igreja, né, e eu queria partilhar umas coisas aqui com você. Aí ele começa aqui primeiro ponto que eu separei falando assim, ó. O mais importante, preliminar a tarefa de pôr ordem à vida, de modo que se possa viver perfeitamente e confortavelmente dentro do seu orçamento diário de 24 horas. É a calma percepção da extrema dificuldade da missão, dos sacrifícios e do esforço incessante que ela demanda. É preciso insistir muito nessa questão. Ele fala aqui para nós, aqui nessa parte do livro, ele fala que tanto as pessoas que são ricas, que são pobres, não importa o que a pessoa tenha de bens, mas ela tem a mesma quantidade de tempo que eu e você tem. Então nós precisamos saber empregar esse tempo. E ele fala, não descobri tal maravilhoso segredo. Também não espero encontrá-lo, nem espero que alguém o encontre algum dia. Permanece oculto. Quero que você que começou a seguir o meu raciocínio, talvez tenha a esperança de ter ressuscitado no seu peito essa vontade de falar sobre isto, que é o tempo. Ah, ele coloca aqui uma advertência importante que eu queria também trazer para você nesse vídeo. Cuidado para não começar cobrando-se demasiadamente. Você vai começar a ver sua vida de uma forma diferente nessa questão do tempo, mas cuidado para você não se cobrar de forma demasiada. Isso vai interferir aqui na nossa busca, né? Então, agora aqui outro ponto que ele falou, bora lá. Bom, aí ele vai começar a separar dentro dessas horas que ele colocou ali, que são 7 horas e meia por semana, aproximadamente, o que ele acha que essa pessoa deveria fazer para poder conseguir usufruir melhor desse tempo, né? E aí ele começa, a primeira coisa que ele fala é que no tempo que a pessoa leva de locomoção do trabalho até sua casa, ou da sua casa, perdão, até o trabalho, essa pessoa deveria fazer a atividade de colocar a sua mente no lugar. Ele considera a mente algo muito importante para o ser humano que precisa ser trabalhada para que ele possa desenvolver melhor o seu raciocínio. Para mim aqui ele
poderia chamar isso de exame de consciência, não, perdão, de meditação. Porque exame de consciência é o próximo, mas amém. De meditação. Por que meditação? Porque o que é colocar a mente no seu lugar? Vou ler o que ele fala aqui, ó. Desse modo, parece-me que a primeira atividade do dia deveria ser colocar a mente em seu lugar. Quando deixar a sua casa, concentre a sua mente em um assunto, não importa o que de início, ele fala. Você não terá andado 10 metros antes que a sua mente já tenha escapulido bem adiante dos seus olhos e esteja entretida na esquina com outro assunto. Trata de voltá-la pela orelha. Antes mesmo de chegar a esta estação, você já terá trazido de volta a sua mente cerca de 40 vezes. Então ele está mostrando aqui para a gente o quê? Não é fácil você conseguir pensar em algo e pensar sobre aquilo esse tempo sem que a sua mente fuja, né, daquilo que você quer. Mas que é totalmente possível. É preciso praticar. E depois aqui mais para frente, eu não grifei, mas ele fala que seria interessante você ler algo que ele fala de Marco Aurélio e Epiteto, né? Vou ler aqui, ó. Não importa no que você se concentra, contanto que se concentre. O que conta é a pura disciplina da máquina de pensamentos. Mesmo assim, você pode matar dois coelhos numa cajadada só e concentrar-se em algo útil. Sugiro, e apenas uma sugestão, um breve capítulo de Marco Aurélio ou Epiteto. Eu já sugiro outra coisa para vocês, né? O autor aqui ele escreveu esse livro lá para 1900 e alguma coisa. Hoje eu sugiro para você o quê? Medite a vida dos santos. Comece a olhar a vida dos santos e ver aquilo que você pode trazer para você. Porque a meditação da vida dos santos, ela faz a gente ver que é possível viver aquilo que eles viveram, mesmo que seja difícil, mas é possível. Então aqui quando ele fala esse primeiro ponto que nós temos que usar, você pode fazer isso indo realmente para o seu trabalho, ou você pode fazer isso, empregar esse tempo pela manhã antes de sair para o trabalho, porque é uma coisa que você vai ter que lutar, como ele falou aqui, né? Vão ser muitos momentos que você vai ter que puxar pela orelha ali sua cabeça, tipo, agora eu quero pensar isso, quero meditar. Então você tem que ter um momento específico para fazer isso. E eu achei muito interessante e vi muito essa questão da meditação. A gente precisa meditar. A gente precisa pensar, elevar a nossa mente, né? O nosso intelecto ali para as coisas mais altas e mais sublimes. Bom, vamos lá. Depois ele fala aqui, ó. Ah, aí ele vai falar aqui sobre a questão de refletir, né? Ele fala que nós não refletimos. Com isso, eu quero dizer que não refletimos sobre coisas genuinamente importantes. Olha isso aqui. Sobre o problema da nossa felicidade, sobre a direção principal na qual estamos indo, sobre o que a vida está nos concedendo, sobre a parte que a razão tem na determinação das nossas ações e sobre a relação entre os nossos princípios e as nossas condutas. Nós não meditamos, isso aqui é fato. Nós não meditamos isso porque a gente acha que o meu princípio não tem nada a ver com a minha conduta. E, gente, quando a gente busca viver uma vida santa, os nossos princípios, eles regem as nossas condutas, as nossas escolhas. E aí ele continua, né? Você está em busca da felicidade, não é mesmo? E aí, já encontrou? É provável que não. É possível que você já tenha chegado ao ponto de crer que a felicidade é inalcançável. Mas certos homens a alcançaram, e alcançaram a perceber que a felicidade não brota da obtenção de prazeres mentais ou físicos, mas do desenvolvimento da razão e da adequação entre conduta e princípios. Olha isso aqui, gente. Eu não sei se é. Parece que é o livro de uma pessoa que, sei lá, que está querendo levar a gente para Deus, né? Porque é muito isso. Olha só. Você ainda não encontrou a felicidade. Mas se você tenha chegado ao ponto de crer que ela é inalcançável, é, mas certos homens alcançaram. Isso é verdade, a felicidade. E alcançaram ela perceber que a felicidade não brota da obtenção de prazer. Você não vai conseguir ser feliz servindo ao seu corpo, fazendo as vontades do seu corpo, as vontades baixas. Enquanto você continuar nessa vida de, eu vou continuar vendo um filme, vou assistir série na Netflix, vou ficar vendo o YouTube, vendo podcast que não agrega em nada, vou ficar vendo o Instagram. Isso não vai te trazer felicidade. Porque isso aqui, ó, a felicidade não brota da obtenção de prazeres mentais ou físicos,
mas do desenvolvimento da razão e da adequação entre a conduta e os princípios. Lembra que a gente falou aqui das condutas e dos princípios em cima? Os nossos princípios regem as nossas condutas. E aí ele fala que depois aqui, um pouquinho mais para frente, ó. Tudo o que estou dizendo é que uma vida em que a conduta não segue muito bem os princípios é uma vida insensata. E aqui conduta só pode ser adotada de acordo com princípios sugeridos, da análise, da reflexão e da resolução diária. E aí ele fala que depois, olha só o que ele fala. Todos os mártires sofreram anos de felicidade. Todos os mártires são felizes, pois sua conduta e seus princípios estão de acordo. É certeza que ele era católico. Arnold Bennett. Ah, sei lá o nome dele aqui, mas amém, né? É Arnold. Certeza que ele era católico. Porque, olha só, os mártires sofreram anos, foram perseguidos e eles eram felizes. Por quê? Porque as condutas e os princípios deles estavam de acordo. Irmãos, isso aqui é muito forte, muito forte. Esse vídeo aqui acho que é o melhor vídeo que eu já fiz, porque hoje eu não gravei de manhã o vídeo, porque normalmente eu gravo pela manhã, porque as crianças estão dormindo. Eu não consegui gravar porque eu fui no médico com a minha mãe, então eu saí cedo de casa, e aí tentei gravar de tarde, começou a tocar um funk aqui na rua, e não dava pra gravar. Eu falei, senhor, não é possível. E eu falei, quer saber de um? Eu vou terminar de ler aquele livro, porque eu achei interessante. E aí eu falei, não, mas não sei se eu tenho que terminar de ler, não acho que não, eu preciso ver porque eu tenho que gravar. E bem, eu fui ler. E aí eu falei, não, é isso, cara. Então aqui, olha o que ele está nos falando. A reflexão, nós precisamos ter essa introspecção conosco para olhar a nossa vida. E ele fala aqui, ó, vou falar novamente para você, ó. A conduta e os princípios estão de acordo. Por isso que os mártires foram felizes. Foi por isso que eles deram a vida por Jesus Cristo. Porque eles estavam com a certeza, os princípios e as condutas da vida dele estavam regendo ali através da graça de Deus. Então isso é muito forte, muito forte. Então, tenham isso em mente, ó. E aí ele fala aqui sobre, ó, mas nenhuma nenhum dos livros, peraí, mas nenhuma leitura de livro substituirá o cândido e honesto exame diário das ações recentes e das ações pretendidas. O exame de um olhar firme para a própria face, por mais desconfortável que seja essa visão. É o exame de consciência, gente. Ele tá te chamando para fazer um exame de consciência. Para você olhar para você e ver que você precisa o que você precisa melhorar, as ações recentes e ações pretendidas. Ele fala aqui, ó, mesmo que pareça desconfortável essa visão. É difícil quando a gente olha para a gente e vê, cara, eu preciso melhorar isso. A gente não quer ter esse momento de olhar para nós mesmos. E ele fala, quando deverá ser cumprida esta importante tarefa? A solidão do retorno para casa à noite parece-me mais adequada para isso. Então, aqueles 15 minutos que ele se propôs na ida e na volta, ele colocou aqui, primeiro uma meditação e depois colocou um exame de consciência. Como você agiu no seu dia, o que você precisa melhorar nas suas ações diárias e o que você pretende fazer para poder melhorar nessas ações. Então, certeza que ele era católico, mas amém, né? E aí agora a gente vai para o último ponto aqui que eu deixei marcado para a gente poder finalizar esse vídeo. Tá um vídeo muito bom. Bom, aqui ó. Aí ele vai falar sobre a leitura séria. E aí lembra que ele emprega 1 hora e meia a cada um dia sim, um dia não. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta-feira, no caso. Ele fala para que nós tiramos um período da noite para que a gente possa exercitar a nossa mente. Então, ele fala, ora, no cultivo da mente, um dos fatores mais importantes é precisamente a sensação de esforço, de dificuldade de uma tarefa, que é uma parte de você está, que uma parte de você está ansiosa para cumprir e a outra parte para abandonar. É a sensação de não tê-la adquirida por meio de romances. Aí aqui ele está falando sobre livros, sobre literatura. E aí ele começa a falar aqui, ó, determina-se a ler um livro por inteiro, mesmo que seja dificílimo para você. Esqueça que é a alta poesia e lembre-se, pela história e pelas ideias sociais. O que ele está nos falando aqui? Leia livro contando histórias. Leia livro sobre vida espiritual, sobre ascese, sobre crescimento. Se você não lê livros com esse intuito, você não vai conseguir crescer. Porque essas histórias, elas fazem você aprender também. E ele fala aqui, ó, mas tenho duas sugestões gerais
de certa importância. A primeira é definir a direção e a abrangência dos seus esforços. Escolha um período determinado, um assunto delimitado ou um único autor. Diga a si mesmo: eu entenderei algo sobre. Aí você pode colocar aqui, ele coloca sobre a Revolução Francesa, mas eu vou colocar aqui: eu entenderei algo sobre a fé. Eu entenderei algo sobre a igreja. Eu entenderei algo sobre a Bíblia. Ou sobre os assuntos que você mais achar importantes. Gente, esse livro aqui, vou mostrar ele de novo para vocês. 85 páginas. É um livro que você lê muito rápido. É um livro que você consegue tirar muitos insights para a sua vida espiritual, para você saber usar esse tempo. A gente chama a quaresma de tempo favorável. Eis o tempo de conversão. Você já parou para pensar, irmãos, que tudo é uma oportunidade para a gente se converter? Deus te dá a oportunidade, tá? O seu momento está aí. Você precisa viver essa Semana Santa agora que nós vamos iniciar. Pode ser que você venha ver esse vídeo depois de muito tempo, mas hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui se aproximando da Semana Maior, a semana que nós católicos mais se preparamos, passamos a quaresma rezando, jejuando, meditando, para que a gente viva plenamente esse momento. Faça isso na sua casa, no seu lar. Olhe para você, como você tem usado o seu tempo, como você tem empregado a sua vida, o que você tem feito. Deus ele quer que você consiga, mesmo que seja nesses momentos aqui, olha, ele usou 30 minutos do dia, gente. Vocês que trabalham, às vezes, ou não trabalham, que se locomovem para ir para uma escola. Jovem, para de dar desculpa. Mulheres, jovens, adultos, não importa, parem de dar desculpa. Agora é o tempo de você aproveitar esse tempo. Eis o tempo favorável. Então eu queria encerrar esse vídeo te agradecendo por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a sua vida, abençoar o seu lar, sua casa, sua mente, para que você possa colocar em prática aquilo que nós meditamos neste livro. Então, queria convidar você a deixar seu like, se não deixou ainda aí no começo do vídeo. Se você não gostou, pode tirar o like aí, mas tenho certeza que você vai ter gostado. E se inscreve no canal para que a gente possa crescer, para que a gente alcance mais pessoas, para que a gente leve através da oração, né? O intuito desse canal é isso: oração, leitura, crescimento espiritual. Então que nós possamos levar isso para mais pessoas, porque é através disso que nós vamos chegar lá no céu. Amém? Então é isso, família. Tamo junto. Salve Maria.